Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Eu estou cuidando de Maceió para você. Eu estou cuidando dos maceioenses. É hora da gente cuidar um dos outros para vencer o novo coronavírus. E agora o melhor é ficar em casa. Proteja-se. Proteja-se. Proteja sua família. Proteja sua comunidade. E honre os profissionais que estão trabalhando nas ruas, nas farmácias, nas entregas, nos hospitais e em todos os serviços que precisam funcionar. Fique em casa, gente. Em tempos difíceis como este, todo mundo precisa se adaptar. Mas você, empreendedor, não está sozinho. O Sebrae continua aqui apoiando os donos de micro e pequenos negócios em uma força-tarefa virtual para encontrar soluções e oportunidades para você lidar com os desafios desse momento. E agora, que o cliente não pode mais vir ao salão, o que eu devo fazer? Pelo telefone, no portal e nas redes sociais, estamos aí trabalhando para o Brasil seguir em frente. Fale com a gente. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, bom dia. Eu aqui no café, vocês devem estar no café também, né? Um horário bom aqui na nossa Band. E vamos começar mais um bate-papo com o Geraldo Câmara em função da endemia, fazendo de casa e recebendo as mensagens e os vídeos dos nossos convidados. Não sei antes, ao começar esse programa, começar com o nosso editorial, que vocês já sabem que saiu na tribuna de ontem, escrito. E agora a gente traz para vocês aqui na nossa TV Band. Vamos lá. Entre tapas e beijos, dizem os entendidos ou desentendidos que tapas e beijos são coisas do amor. Só se for do amor entre feras, entre trogloditas ou sei lá o quê. Mas o fato é que existe e extrapola o mundo dos romances para outros setores da vida, inclusive de uma nação. Que o Brasil está em crise não resta a menor dúvida. Que essa crise atinge a todos também não nos resta hipótese outra. Que estamos todos com os nervos à flor da pele, isto é mais do que óbvio não fosse a incerteza dessa pandemoníaca pandemia que nos invade, que muda nossos hábitos e que interfere em nossas vidas. Nem por isso podemos nos permitir a perda do equilíbrio, sejamos simples mortais ou presidente de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Não vou me fazer de melhor do que ninguém, até porque o palavrão, por exemplo, está na boca do brasileiro, prestes a sair nos momentos mais imprevisíveis. No entanto, o espetáculo a que assistimos com a reunião ministerial, onde por lá graçaram palavrões de todos os níveis, com direito a caras e bocas, posições de dramaturgia, olhares vampirescos lançados tempestivamente, tudo junto reflete a instabilidade emocional de quem não consegue liderar, mas sim impor o poder de sua caneta azul a tudo e a todos como os medievais o faziam com suas espadas. Sinceramente, depois de ter passado, ter visto e com alguns líderes ter convivido, só consegui detectar verdadeiras lideranças nos que se fizeram impor pela palavra, não pelo palavrão, pelo diálogo, pela maneira correta de expor suas ideias sem as tornarem obrigatórias, mas dignas de discussão, da famosa discussão que leva à luz. A reunião do Ministério foi uma bela demonstração de uma ditatorial presença desatenciosamente administrada e conduzida muito mais para interesses pessoais do que para assuntos gerais, principalmente para o mais importante assunto do momento, que é a crise da Covid-19. Quando ganhou exposição maior, e foi por adeptos de baixarias, como a do ministro da Educação, eu disse educação, foi, que teve a ousadia de chamar os membros do STF de ladrões e de dizer que se pudesse eu exporia a todos da cadeia. Um outro ministro, o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ousou propor o aproveitamento da ocupação de todos com a pandemia para sugerir medidas de mudanças inaceitáveis no seu ministério e nas sombras por baixo dos panos.
E se essas reuniões ministeriais são sempre assim, que enormidade de salário pagamos essas pessoas para não fazerem nada? Buscarem sempre subterfúgio em suas ações, enganarem o povo brasileiro com retóricas bonitas para quando são vistos e ouvidos e para chacotas, palavrões e muito nada quando tiverem a certeza de que só são ouvidos por eles próprios. O que não esperavam é que aquela seria a mais famosa e pública reunião ministerial dos últimos tempos. No mais, a sociedade brasileira finalmente ficou sabendo que por trás, nos bastidores, ainda que com câmeras que julgavam discretas, tudo corre na mais perfeita tranquilidade e, naturalmente, entre tapas e beijos. E palavrões também. E olha, quer saber de uma coisa? Vamos correr, vamos andar rápido, porque vem gente boa por aí. Daniel Bernardes é o diretor-geral do Tribunal de Contas. Ele vai dizer como é que se administra uma instituição daquele porte durante uma pandemia. Vamos lá, Daniel. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os telespectadores do Bate-Papo. Veja bem, Geraldo, quando essa doença, essa pandemia, foi anunciada no mundo todo, pegou a todos nós de surpresa. No início, uma doença que ninguém tinha conhecimento dela, parecia uma coisa passageira, parecia uma coisa... Enfim, quando se deu conta realmente da gravidade da situação, o presidente adotou as medidas todas de isolamento social, acompanhando o Conselho Nacional de Justiça e, obviamente, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Com isso, nós ficamos atônitos porque o tribunal, na sua maioria, trabalha com processos físicos, embora nós estávamos com todos os sistemas prontos para começarmos já em março, mais ou menos, a migração de físico para virtual, que isso ia facilitar muito, né? Porque aí o trabalho seria muito mais fácil. Mas não foi possível exatamente pelo isolamento social. As pessoas, nós deixamos de ir ao tribunal. E aí o que fazer, né? Então passamos a usar o artifício da videoconferência, criamos grupos setoriais, grupos da atividade meio, grupos da atividade fim, grupos de CPL, grupo da presidência, e começamos então a discutir e verificar como nós poderíamos botar o tribunal para funcionar, mesmo na adversidade, tendo em vista que o tribunal tem uma característica dos processos, a maioria dos seus processos serem físicos. Então a DTI prontamente migrou uma série de processos e abriu uma série de processos de forma virtual. Então nós adotamos o teletrabalho, adotamos as videoconferências setoriais, criamos grupos de WhatsApp também de trabalho setoriais, e cada diretoria criou o seu subgrupo, ou seja, aquele grupo da própria diretoria, para que o que fosse decidido nesse grupo fosse disseminado e orientado para que se fizesse os trabalhos dessa forma. E criamos também o seguinte, por exemplo, quando tem um problema que, na verdade, carece de e que seja urgente naturalmente, e que carece de um processo físico, o funcionário vai ao tribunal, pega aquele processo físico, leva para casa. Aparelhamos alguns funcionários que não tinham equipamentos em casa, né, para que ele possa trabalhar remotamente, e isso facilitou muito, né? E por incrível que pareça, nós estamos produzindo muito, né? No sentido, na área fim, por exemplo, o tribunal está produzindo de forma brilhante. Nossos técnicos conseguiram implantar um sistema criado por eles próprios,
e esse sistema já está sendo rodado, já começaram a sair os primeiros relatórios de prestação de contas de governo e de gestão, não é? E agora nós vamos efetivamente, a partir do 1º de junho, implantar o sistema eletrônico de uma forma completa. Nós vamos mudar o nosso diário oficial, que será também um diário oficial mais eficiente, mais amplo, onde todos os jurisdicionados vão poder publicar fazer suas publicações gratuitamente no Diário Oficial do Tribunal. E também fizemos todo mês uma reunião de avaliação com todos os diretores. É uma reunião geral com a participação do presidente, não é? Diretores, coordenadores, e isso nós lá levamos exatamente as nossas dificuldades, os nossos avanços, as nossas ideias inovadoras, e tem dado muito certo. O tribunal tem andado bem. Eu diria que para a situação que nós estamos vivendo, efetivamente, nós estamos produzindo bastante dentro do tribunal. Então, até porque nós temos a consciência de que não estamos de férias, nós estamos apenas passando por um momento que pode ser um pouco mais longo do que nós gostaríamos, mas precisamos tocar, a sociedade precisa ter resultado. E assim estamos fazendo. Espero que agora, a partir de 1º de junho, quando o sistema já estiver funcionando, a gente vai ter uma maior amplitude, vamos dizer assim, porque os jurisdicionados vão poder, vamos dizer assim, interagir com a gente com melhor desenvoltura. Então, basicamente é isso, Geraldo. Eu queria desejar a você, agradecer a sua atenção em me convidar para falar sobre isso. Pedir a todos que continuem no isolamento social. Por enquanto, ainda é a única arma que nós temos, enquanto não sai um remédio, uma vacina. E que acreditem na ciência, porque ela vai conseguir tirar a gente dessa situação. Obrigado e um bom dia a todos. Tudo de bom, meu amigo. Eu tenho verdadeira admiração por esse rapaz. Ele é perfeito na oratória e é perfeito em ser mestre da oratória. Carlos Conce, no bate-papo com o Geraldo Câmara. Vamos lá, Carlos. Meu amigo Geraldo Câmara, muito obrigado pelo convite para estar aqui no seu magnífico programa, mais uma vez, falando agora sobre o tema comunicação positiva em época de crise. Pois é, estamos em crise, nós temos uma pandemia e essa pandemia muitas vezes abala as pessoas, abala a todos nós. Acontece que tudo começa na mente. Você pensa, você sente, você pensa, você sente, e aí você depois externa aquilo que você pensou e ou sentiu. Acontece que muitas vezes deixamos o inconsciente dominar. E o nosso inconsciente, já diria o grande estudioso Chomsky a respeito disso, o nosso inconsciente fica nos atacando o tempo todo. Você não é um bom pai, você não é uma boa mãe, olha, em época de pandemia você podia ter feito as coisas mais certas, você é isso, é aquilo de ruim, cuidado com o seu inconsciente. Afinal de contas, atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca fez coisas que deveria ter feito de forma diferente, quem nunca falhou. Somos seres humanos e errare humano est, diriam os latinos. Só que temos erros e acertos. É hora, nesse momento, de pensarmos nos acertos também. Aliás, principalmente nos acertos. E mais do que isso, é hora de pensarmos com foco no presente. Por quê? Porque o que passou, passou. Serve para aprendizagem, serve para experiência, serve para você não repetir erros e para você aproveitar acertos e, de repente, acertar de novo. Está no passado. Você agora está no presente. O presente é um presente para você. A vida é um presente para você. É um presente para mim. O hoje é presente. Já diz, o próprio nome diz, é presente. O que vale é o dia de hoje. O que existe é o dia de hoje. E aí, nesse momento que você está, não importa como você está. Você tem que direcionar os seus pensamentos
para o aspecto positivo. Não é que tem aquela história clássica do copo. O fato é o mesmo. Qual é o fato? Um copo com água pela metade. Algumas pessoas vão focar o lado vazio do copo, vão dizer, puxa vida, esse copo tem água pela metade, eu com tanta sede, passei um dia inteiro no deserto, e agora vejo um copo pela metade, mas que tristeza. O outro olha para o mesmo copo, o fato é o mesmo, objetivamente fala, puxa, meio copo com água, eu estou com sede, consigo matar um pouco da minha sede com meio copo com água? E aí eu vou ter forças para buscar uma garrafa inteira, um garrafão inteiro de água mineral, né? E aí, veja, o fato é o mesmo. É claro que as pessoas estão em condições diferentes. Nós estamos numa tempestade e os barcos são diferentes. Mas, independente do barco que você esteja, o que é que você pode fazer para direcionar a sua mente para pensamentos positivos, para pensamentos construtivos e, portanto, uma comunicação positiva e construtiva? Porque se você ficar em casa, você ficar nesse momento difícil, ainda com pensamentos, alimentando pensamentos negativos e uma comunicação negativa, você vai acabar dificultando mais ainda a sua vida e a vida de quem está a se relacionar com você, seja presencialmente, seja online. Portanto, é hora de você controlar pensamentos, dominar seus sentimentos, dominar seus pensamentos, focar para buscar a criatividade que existe em você, porque já está provado também pela ciência, que em momentos mais difíceis é que os seres humanos eles se tornam mais criativos, porque é uma questão de sobrevivência, né? Para sobreviver em um novo normal que se estabelece, é preciso que você busque soluções. Então, procure cuidar da sua mente, procure uma comunicação consciente com você mesmo. Uma comunicação oral, natural, consciente e eficaz vai fazer com que você não só esteja bem com você mesmo, mas você também se relacione melhor com as pessoas que estão ao seu lado, ou que você tem que se relacionar online. Quem comunica bem, se relaciona bem. Quem se relaciona bem, vive bem. Isto é automático, né? Agora, se você deixa-se, aliás, levar-se por pensamentos negativos, pensamentos ruins. Você não direciona na hora que você está pensando para aspectos positivos da sua comunicação, para aspectos positivos da sua vida, não faz aquela ancoragem em momentos positivos naquilo que deu certo, não procura aproveitar esse momento. Eu sei, é difícil, ninguém está negando isso, mas para você investir em você, assistir um programa como o Geraldo Câmara, que é altamente construtivo, você não procura ler, procura assistir boas lives, não procura fazer cursos. Há vários cursos gratuitos. Sou professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, professor convidado, não é? E a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, está oferecendo vários cursos online. Não só a Fundação Getúlio Vargas, o Sebrae, enfim, várias instituições seríssimas oferecendo cursos gratuitos. De vez em quando eu faço uma live trazendo algum elemento gratuitamente que pode ajudar. Por exemplo, em breve eu vou trazer aqui, você pode acompanhar no meu Instagram, @carlosconce_, uma live sobre marketing pessoal na era digital. É claro que vão permanecer alguns princípios de marketing, do marketing 4.0, que é o marketing atual, contemporâneo, de marketing pessoal e desse contexto num ambiente digital, num ambiente online, num ambiente que você tem que gravar vídeos. Como nesse momento eu estou gravando aqui para o meu amigo Geraldo Câmara, né? Ninguém vai ser hipócrita, você sabe, você é uma pessoa inteligente, você sabe que esta é uma gravação. Só que mesmo na gravação eu tenho que ter, claro, energia ao falar, eu tenho que dar conta do meu recado conforme que foi proposto pelo comunicador Geraldo Câmara, que eu considero, aliás, os maiores entrevistadores do Brasil, né? Eu sou jornalista de formação, eu fiz comunicação social / jornalismo. Então, uma comunicação positiva como é a de Geraldo Câmara, como é a do Silvio Santos, por exemplo, são comunicações que agregam, são comunicações que ajudam a viver melhor. Portanto, cuidado. Em época de pandemia, não deixe o seu inconsciente dominar e simplesmente levar a você mesmo mensagens negativas, pensamentos negativos. Sebrae, gente, Sebrae neles, hein? Sebrae neles, porque a coisa está funcionando e vai funcionar principalmente depois da pandemia, ok? Bodega do Sertão está fechada, mas daqui a pouco abre, e quando abrir, os sabores vão entrar pelas nossas bocas. Em compensação, o Janga Praia, através do iFood, está levando comida para sua casa. Vamos lá? Muito bem, voltamos já.
Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Eu estou cuidando de Maceió para você. Eu estou cuidando dos maceioenses. É hora da gente cuidar um dos outros. Para vencer o novo coronavírus. E agora o melhor é ficar em casa. Proteja-se. Proteja-se. Proteja sua família. Proteja sua comunidade. E honre os profissionais Que estão trabalhando nas ruas, nas farmácias, nas entregas, Nos hospitais. e em todos os serviços que precisam funcionar. Fique em casa, gente. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Voltamos, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, feito de casa, não é brincadeira não. E os nossos convidados mandando suas mensagens. Esse é fantástico. Todo dia ele está falando com gente do povo, porque ele tem programas de rádio maravilhosos. Marcos Rodrigues Uchola. Salve, salve, amigo Geraldo Câmara, também a todos os telespectadores do Bate-Papo. É sempre um prazer me comunicar com vocês, estou com saudades, passada a pandemia, vamos voltar a se encontrar. Geraldo, quando você fez a proposta aí dessa discussão para nós, como profissionais de rádio, como é que nós estamos percebendo e sentindo também a audiência, né, a participação do público em relação a esse grave e grande problema que nós enfrentamos no Estado, no país e no mundo, eu fiquei pensando muito o que destacar para você, porque são várias as manifestações que nós temos tido nos últimos dias, nos últimos 2 meses, na verdade, desde que isso tudo começou. Eu classificaria em 3 momentos. Primeiro, o momento do deslumbramento, do espanto, do medo, né, da desinformação e até mesmo do descrédito do que seria essa realidade que poderia chegar e atingir e mudar nossas vidas de um modo geral. Teve esse momento. Num segundo momento, quando o ministro, até então, Luiz Henrique Mandetta, falou de como poderia ser evitado o contágio, a ampliação desse contágio, por meio da possibilidade do isolamento, distanciamento social, quarentena, palavras que a gente só ouvia falar em série, em filmes, nada muito real. Houve também o impacto, né, o choque das pessoas com essas medidas, a preocupação, quando elas perceberam que as empresas, que os prestadores de serviços teriam que se adaptar, fechando as portas, trabalhando apenas com delivery, veio o impacto com relação à questão envolvendo o desemprego. E, posteriormente, quando os números começaram a crescer de forma exponencial. Essa pandemia, a primeira que eu vivo, né, na minha carreira como profissional, ela tem um pouco essa realidade. A cada dia os números se multiplicam, né, de forma exponencial. E aí, meio que as pessoas caíram mais na realidade, passaram a compreender a necessidade do isolamento,
do uso das máscaras, né, como um elemento presente agora também na nossa rotina. Mas, no geral, as participações que nós temos, e nós estamos envolvidos com 2 programas, um totalmente para FM, na Mix FM, 97.7, que é o Jornal da Mix, é de 6 às 8 da manhã, e outro também na AM 1020, que você já conhece, está aí a imagem no YouTube do nosso canal, que transmite ao vivo, Maceió AM 1020, o programa Supermanhã. Os públicos passaram a ser muito parecidos, a diferença é que um fala ao vivo no AM, por telefone, e outro interage comigo mais pelo WhatsApp, no caso do Jornal da Mix. Mas as pessoas, de um modo geral, passaram a relatar suas experiências. Pessoas que passaram a ficar mais tempo isoladas, pessoas que passaram a ter mais atritos também entre os seus familiares, pessoas que, de certa maneira, passaram a ter mais ansiedade, no caso de algumas de um pouco mais idade, acima de 60, né? E que estão ali solitárias, sem ter contatos com os filhos. Nesse intervalo também tivemos um Dia das Mães, né? Que foi muito difícil no tocante ao distanciamento, avós distantes dos netos, distantes dos filhos. Isso tem provocado também alguma ansiedade. O que estava ao nosso alcance, a gente tem feito. O que estava e está ao nosso alcance, a gente tem feito. Que é trazer para o universo das entrevistas, também mantendo o distanciamento, sempre por telefone, o Skype, né, lançando mão da tecnologia, a opinião de profissionais ligados à psiquiatria, à psicologia. Nós temos um quadro chamado Papo Cabeça, que acontecia a cada 15 dias, mas que, em função da demanda exatamente emocional dos nossos ouvintes, a gente passou a ser toda segunda-feira, né, com a participação do psicólogo Carlos Gonçalves. E ele também divide as suas experiências, mostrando exatamente que há uma certa preocupação maior das pessoas, uma preocupação em relação à depressão. A gente passou a direcionar a nossa pauta do programa nesse sentido, mas também trazendo informações sobre vitórias, sobre as pesquisas, sobre os países que estão dando a volta por cima, para não ficar apenas no negativismo. Agora, tendo muito cuidado também em desmontar fake news, porque descobrimos que essa onda grande de espalhar notícias falsas continua, infelizmente, e a gente também tem tido um trabalho à parte para desmontar, pesquisar, correr atrás de informações, para levar o que há de mais verdadeiro também para as pessoas que acompanham os nossos programas. E interagindo mais, cada vez mais, dando a possibilidade de que as pessoas revelem os seus sentimentos, para, a partir daí também, a gente direcionar todas as nossas pautas. Tem sido um pouco assim a nossa realidade. E aí, para também complementar todo esse nosso trabalho que a gente faz no rádio, a gente passou também a ocupar um espaço no YouTube, né? Nós estamos com o nosso canal lá, Blog do Chola Comunicação. É um canal que a gente traz alguns temas mais aprofundados, com mais opinião, provocando também reflexão e atingindo um outro público, que é esse público que busca opinião aí na internet, né, dos formadores ou dos youtubers de um modo geral. Para você ter uma ideia, nas últimas semanas, a gente teve 54 novas inscrições no canal, tem aumentado muito o número de curtidas e visualizações, uma prova de que as pessoas de fato buscam informação. Então, aproveitando a sua grande audiência, a liberdade que você me deu, assina aqui, ó, Blog do Chola Comunicação, compartilhe, interaja também com a gente. Vai ser um prazer dialogar com todos vocês. Falei para vocês, bom demais. Como boa é a economista Luciana Caetano, que nós vamos ter o prazer de receber também do nosso programa. Luciana, que há muitos anos sempre participa desse programa. Luciana Caetano no Bate-Papo com Geraldo Câmara hoje. Oi, Geraldo, como está você, meu bem? Sinta-se abraçado. Estou com saudade, eu espero revê-lo muito em breve. A demanda, é sempre um prazer participar do seu programa, e a demanda de hoje é a relação entre política e pandemia. Quero ressaltar 2 aspectos. O primeiro deles é a crise do modelo neoliberal, em voga hoje em todo o mundo, e defendido aqui no Brasil pelos atores políticos que ocupam o parlamento e o poder executivo nas 3 esferas de governo. Isso vai resultar, após o golpe de 2016, com algumas reformas que foram implantadas no país
e que, na verdade, vão reduzir enormemente a proteção social, reduzindo, portanto, a participação do Estado no que diz respeito à oferta de bens e serviços. Quero chamar a atenção particularmente para a emenda constitucional 95, que previa o congelamento dos gastos públicos por 20 anos e que, na verdade, vai resultar não no congelamento, mas num corte profundo de recursos, tanto para a saúde quanto para a educação. E esses dois setores, eles vão ter uma relação direta com a nossa capacidade de enfrentamento à crise pandêmica, considerando que são os dois setores mais relacionados, seja na produção científica, seja na infraestrutura do sistema de saúde, para atender um país com 210 milhões de pessoas, onde quase 80% depende unicamente do SUS para ter acesso ao tratamento de saúde. O que se tinha no Brasil até 2016 já era uma infraestrutura sucateada, mas a partir do sucateamento, a partir da tentativa do governo federal em produzir um desmantelamento do setor público, o que a gente vai perceber é um grau ainda maior de precarização e uma incapacidade cada vez maior do Estado em atender essas pessoas, que vai coincidir com a redução daqueles que têm acesso a um plano de seguro privado de saúde. Então, à medida que você tem mais pessoas desempregadas, você vai ter aí uma redução do Estado na oferta desses serviços que são essenciais à população. Além disso, você vai observar no Brasil, a partir dessa crise pandêmica, uma orientação equivocada do presidente da República, contrapondo-se às orientações da Organização Mundial de Saúde, da comunidade científica e do próprio Ministério da Saúde, o que vai resultar na exoneração de 2 ministros da Saúde em menos de um mês e numa evolução muito rápida da curva, tanto de contaminação quanto de óbitos, considerando que algumas pessoas vão seguir a orientação do presidente da República, que é de não isolamento e, mais ainda, do uso de um medicamento cuja eficácia ainda não é comprovada cientificamente. Então, na verdade, a gente tem uma crise que se instala dentro do próprio governo, a partir do não alinhamento do presidente com os representantes da pasta do Ministério da Saúde, assim como também uma crise política entre o governo federal e os governos subnacionais. É importante que as pessoas compreendam o que é que está por trás disso. O Brasil é um país hoje com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e é também um país em que você tem 210 milhões de pessoas e 10% dela corresponde à população acima de 60 anos. Quase 70% das pessoas que vêm a óbito pela Covid-19 são pessoas acima de 60 anos. E uma outra parte dela, que vai ser mais outros 15 pontos percentuais, são pessoas que estão em condição de extrema pobreza. O primeiro grupo ou é beneficiário da Previdência Social ou está próximo de ser, considerando a idade. E o segundo grupo, uma grande parte dessa população é beneficiário do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada, que é direcionado a idosos em condição de pobreza ou pessoas com alguma deficiência física. O que eu estou querendo mostrar é que esse grupo, que é mais vulnerável e que tem morrido mais facilmente com a Covid-19, ele é um grupo que é beneficiário de programas relacionados ao governo, principalmente o governo federal, seja a Previdência Social, seja os benefícios assistenciais. Então, não se engane, isso não é o comportamento do presidente da República não é uma negação à ciência, pelo contrário, é uma compreensão dos efeitos da Covid sobre uma população mais vulnerável, que na compreensão desse governo sobrecarrega o orçamento da União, de estados e municípios. Portanto, se você quer se preservar, fique em casa, espere essa pandemia passar e compreenda que esse governo federal não tem nenhum compromisso nem com a população mais pobre, e muito menos com a população acima de 60 anos. Então, quanto menos pessoas dependerem de benefícios assistenciais ou de benefícios previdenciários, melhor para o governo, e essa é a orientação do Ministério da Economia. Portanto, cuide-se, fique em casa. Espero que todos nós possamos nos encontrar muito em breve, seja no ambiente de trabalho, nas ruas, nos bares, restaurantes, enfim. Em breve a gente vai poder fazer isso. Enquanto isso, cada um
cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Geraldo querido, um beijo muito grande, foi um prazer estar de volta. Eu espero muito em breve poder vê-lo para dar um abraço muito apertado. Fica com Deus, querido. E aí, meus amigos, vamos para aquele Memórias. Memórias de hoje eu vou para um ex-governador da Paraíba, já falecido, super amigo nosso, uma pessoa fantástica, completamente diferente, que participou de um dos primeiros bate-papo da Paraíba em 1992, ou princípio de 93. Ronaldo Cunha Lima, com vocês. Mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, que eu começo rindo, eu começo sorrindo, porque a entrevista com a pessoa que eu vou fazer agora é sempre uma alegria. Uma alegria pela própria pessoa que é. E normalmente eu não entrevisto o ocupante do cargo. Eu entrevisto o amigo, eu entrevisto aquela pessoa descontraída, absolutamente de acordo com o que é esse programa. Então eu vou começar fazendo o seguinte, pegando o meu copo de Antártica, uma paixão nacional, e fazendo um brinde com quem está fazendo 2 anos de um bom governo aqui, Ronaldo Cunha Lima. Vamos brindar, né? Que coisa boa você no bate-papo. Como é que você tá, Ronaldo? Tudo bem. Como é que você se sente 2 anos depois? Parece que você tá mais jovial, mais alegre. Não, eu trago a consciência de quem caminhou a metade do caminho, na certeza de que vai completar a jornada cumprindo com absoluta fidelidade a tarefa que o povo lhe otorgou. Foram 2 anos de dificuldades, de empecilho, de obstáculos, mas acima de tudo de conquistas. Porque vencer dificuldades, superar obstáculos, não existe conquista maior. Meu caro Ronaldo, eu me lembro 2 anos depois do seu discurso, quando você dizia não me cobrem obras de pedra e cal. Mas eu me lembro também que você assumiu o governo com 6 meses de salários atrasados, com um estado terrivelmente drástico em matéria financeira, e 2 anos depois ninguém vai lhe cobrar as obras de pedra e cal. Mas e isso que a gente está fazendo, como é que está? É verdade, eu disse que não me cobrassem obras de pedra e cal, não que eu não as fizesse. Elas são necessárias, são úteis, algumas são adiáveis. E as adiáveis nós estamos adiando. Mas eu disse que eu queria ser julgado ao final do meu governo pela redução da mortalidade infantil, pela redução do analfabetismo, pelo aumento da renda per capita, pelos índices e indicadores econômicos que mostrassem o crescimento da Paraíba. E aí estão os resultados, seja com 140 mil novas matrículas na rede pública estadual, seja com redução à metade da mortalidade infantil, seja com as ofertas de emprego na pequena e na microempresa, seja com a criação dos distritos industriais de João Pessoa, de Campina Grande, de Patos, de Souza, Guarabira e Cajazeiras, seja com o estímulo à fruticultura e aos 4 outros programas da agricultura que estamos fazendo, seja com a irrigação que estamos ampliando em 11 vezes mais do que foi feito até hoje, seja com os 1.400 açudes comunitários que já concluímos, seja com 1.000 quilômetros de edificação rural, enfim, seja com as creches que estamos instalando no projeto mais arrojado do Nordeste, enfim, com esse complexo todo de realizações, mostrando que a Paraíba não era ingovernável, como muitos quiseram fazer crer. Bom, a partir daí então, como é que você considera a governabilidade da Paraíba, a partir de agora? Uma das grandes conquistas que eu posso com orgulho anunciar é que nós resgatamos a governabilidade. Nós saneamos o financiamento do Estado sem recorrer a 1 centavo de empréstimo. Pagamos em dia, estamos pagando em dia o salário dos funcionários. Pela primeira vez na história, nos últimos 15 anos, o funcionalismo recebeu em dezembro o salário de dezembro e o 13º. E pela primeira vez na sua história, nós temos um calendário de pagamentos anunciado de janeiro a dezembro, com o dia exato em que o servidor pode receber o seu salário. Isto é marca, isto é conquista, é vitória. Não tenho a menor dúvida. Agora eu quero saber o seguinte, como é que está convivendo a poesia de sala e quarto com o governador que tem que estar nos gabinetes? Gabinetes com sala e quarto, como é que convive? É uma harmonia, porque às vezes estou na sala do palácio, vivendo problemas, e às vezes eu vivo angústia no meu quarto, com os problemas que eu trago da rua e trago para casa. Essa convivência haverá de permanecer sempre, na sala e no quarto, porque eu levo para meu sono, eu levo para o canto mais recolhido da minha vida muitos problemas, muitas angústias, e as noites se prolongam. São noites indormidas e noites que passam em claro, mesmo aquelas que eu esqueço de apagar a luz. Caro Ronaldo, como é que funciona na sua cabeça o plebiscito de 21 de abril? Primeiro, eu acho errada a antecipação. Entendo que no instante em que o Brasil atravessa uma das maiores crises econômicas da sua história, o povo preferia debater soluções econômicas, plano econômico, soluções para a inflação, soluções para a recessão. Mas já que o Congresso Nacional deliberou por emenda constitucional antecipar o plebiscito, no dia 21 de abril nós vamos escolher a forma de governo e o sistema de governo. Entre a forma de governo eu já manifestei a minha opção pela República, porque retroagir a monarquia seria um retrocesso de um século. A República que
com ela criou o advento da universidade, estabeleceu o voto feminino, as garantias constitucionais, não poderia regredir a este ponto. Eu diria numa síntese entre a república e a monarquia. Não é preciso estabelecer o império da lei, se restabelecendo a lei do império. Pois é, gente, vamos lá, né? Gostaram? Eu sempre gosto das memórias. Vamos lá. Lembrando a vocês do Sebrae, o Sebrae que... vamos fazer um programa especial com o Sebrae sobre essa questão de uma cartilha que vem por aí. Podem aguardar, ok? Bom, quer comida em casa boa? É do Janga Praia. Pede pelo iFood, Janga Praia. E espera a abertura da Bodega do Sertão, que quando abrir eu vou estar sentado logo na primeira mesa. Vamos lá aos nossos comerciais e voltamos já. Em tempos difíceis como este, todo mundo precisa se adaptar. Mas você, empreendedor, não está sozinho. O Sebrae continua aqui apoiando os donos de micro e pequenos negócios em uma força-tarefa virtual para encontrar soluções e oportunidades para você lidar com os desafios desse momento. E agora, que o cliente não pode mais vir ao salão, o que eu devo fazer? Pelo telefone, no portal e nas redes sociais, estamos aí trabalhando para o Brasil seguir em frente. Fale com a gente. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Eu estou cuidando de Maceió para você. Eu estou cuidando dos maceioenses. É hora da gente cuidar um dos outros. Para vencer o novo coronavírus. E agora o melhor é ficar em casa. Proteja-se. Proteja-se. Proteja sua família. Proteja sua comunidade. E honre os profissionais Que estão trabalhando nas ruas, Nas farmácias, nas entregas, Nos hospitais. e em todos os serviços que precisam funcionar. Fique em casa, gente. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Voltamos, gente, e voltamos aqui, enaltecendo essas mulheres. As mulheres estão cada vez melhores, né? Elas estão se saindo. Essa advogada jovem, que eu tenho assim, a maior admiração por ela, que é a Natália Peixoto, ela, além de, como advogada, ela também pertence à OAB, e lá ela participa da comissão de inovação da OAB. Olha, é uma pessoa formidável, e todas as opiniões dela eu sempre aprecio muito, como tenho certeza de que vocês vão apreciar agora no nosso bate-papo. Olá, meu amigo Geraldo Câmara. Espero que você esteja bem, com saúde. Saudade de estar com você no seu programa. Inicio cumprimentando a todos que estão nos assistindo nesse momento. E é isso, estamos vivenciando tempos incertos de pandemia. E como ficará o futuro da nossa profissão? Eu acredito que estamos vivendo sim um momento de ruptura, um momento de grandes mudanças e que teremos um novo normal. Haja vista que estamos sendo forçados a buscar outros meios de comunicação que provavelmente irão se tornar habituais pós-pandemia. Diante da Covid-19, o mundo jurídico vem mudando. Isso é fato. A todo momento estão sendo baixadas resoluções e portarias para adequar o exercício da advocacia perante juizados e tribunais, o que força estarmos em constante atualização. Quando eu falo constante atualização, não é semanalmente nem mensalmente.
As mudanças têm sido bruscas, diariamente a gente vê mudanças em vários âmbitos, previdenciário, juizados especiais, Justiça do Trabalho, STF, STJ, resoluções do CNJ, ou seja, nós realmente estamos sendo forçados a estar em constante atualização, de fato. Compreender essa dinâmica implica na incorporação de novas práticas e da tecnologia nos serviços utilizados pela advocacia. Compreender essa dinâmica também faz imprescindível que os advogados conciliem sua expertise jurídica com aprofundamento na área digital e ciência de dados, por exemplo. Além de saber fazer uso da plataforma digital com seus clientes, WhatsApp, videoconferência, se não era uma rotina para alguns advogados usar essas plataformas, essa rotina agora é imposta. Além de saber fazer uso dessas plataformas com os clientes, nós precisamos saber fazer uso dessas plataformas nos tribunais, haja vista do exemplo, a autorização da ocorrência das audiências online nos juizados especiais, e a tendência é que não seja só audiência de conciliação, mas que as audiências de instrução e também sejam feitas de videoconferências para você defender em plenário uma causa, ou seja, você vê aí mudanças e ocorrência de audiências virtuais e de conciliação em todos os âmbitos do Poder Judiciário, e para isso é preciso saber fazer uso dessas plataformas. Os desafios são inúmeros, incluindo a condição de acesso à internet dos nossos clientes, ou seja, a gente sabe que nem todos os clientes têm essa condição de acesso à internet para participar da audiência. Além da condição de acesso à internet dos clientes, a gente também tem a condição de pagamento, uma vez que estamos vivenciando também uma crise econômica, onde perdeu-se o poder de compra devido a muitas pessoas não estarem podendo trabalhar. Existe essa situação também. Para trabalharmos online ou à distância, a gente precisa, além de internet de qualidade, ter rapidez e velocidade nas informações, na troca de informações com os magistrados, com os assessores, com os nossos colegas advogados e com os nossos clientes. Temos também a possível extinção da advocacia de correspondência, a advocacia essa que já tinha sofrido uma redução quando da implantação dos processos eletrônicos, e agora com a possibilidade da gente poder fazer essa audiência online, virtual, a gente não depende mais do advogado de correspondência para isso. A gente pode fazer uma audiência no interior ou em outros estados sem sair de casa. Então, a gente vê uma redução significativa dos advogados correspondentes que cumpriam seu papel, principalmente perante as ações contra bancos e agências de telefonia, que a gente sabe que são espraiadas por todo o Brasil, e a gente fazia uso desses serviços. Existe uma estimativa aí que 400 mil advogados que faziam advocacia de correspondência não vão fazer mais. Temos também mudanças positivas. Todo o processo de mudança de era impõe tanto mudanças negativas como positivas. E o que eu sempre costumo dizer é que a pandemia acelerou o que já estava para acontecer em algumas áreas, em algumas profissões. Então, é importante frisar que não é bom a pandemia que está acontecendo, está sendo tudo muito rápido, muito brusco, mas em contrapartida, muita coisa só foi acelerada com a pandemia. Então, a gente tem mudanças negativas, mas tem muita mudança positiva, principalmente na otimização dos serviços, na economia de gastos dos advogados com locomoção, do acesso facilitado, perante a internet aos assessores, aos juízes. A gente tem uma redução de gasto público também e, principalmente, uma otimização dos serviços. A gente tem notado, percebido um aumento de decisões no Poder Judiciário. Espero que permaneça assim. Então, temos aspectos negativos, temos que nos adaptar a essa nova realidade, mas também temos aspectos positivos. Espero que em breve possamos estar juntos, não só virtualmente. Um abraço e até breve.
ela está longe de aparecer na televisão. Há muito tempo que ela não aparece. Está aqui no meu programa hoje. Hoje vocês vão matar a saudade de uma ex-senadora, de uma ex-vice-prefeita daqui, ex-vereadora, já sabe quem é, né? Pois é, Heloísa Helena está aqui conosco no nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Oi, mais uma vez, centenas de perguntas sobre a hidroxicloroquina. No início de abril, eu até tinha gravado um vídeo explicando que não é correto endeusar nem satanizar nenhuma medicação em função de quem defende a utilização dela. Todas as medicações, é óbvio que elas têm indicação, contraindicação, efeitos colaterais. Existem muitos protocolos com várias medicações, não é apenas uma única, que já estão sendo utilizados. Todas essas medicações, desses protocolos, para cada fase da doença, conforme aspectos clínicos de cada paciente, são medicações que já são utilizadas no Brasil e no mundo. Toda medicação, ao ser indicada pela equipe médica, se mede risco-benefício, portanto, se os possíveis benefícios são maiores do que os possíveis riscos advindos da utilização dessa medicação. São várias que estão sendo utilizadas, antibióticos, antirretrovirais, anticoagulantes, corticoides, imunomoduladores, como a hidroxicloroquina. São várias medicações, portanto, nem endeusar, nem satanizar. Eu sei que o charlatão que está na presidência da República, cada vez que ele fala sobre a medicação, ele dá um conteúdo, dá aquele toque da provocação bem malandro, vulgar, a provocação irresponsável que ele faz. Então, gera uma confusão em torno dos protocolos medicamentosos. Então, não é o fato de ser de direita ou de esquerda. Eu sou de esquerda, não sou da esquerda que rouba os cofres públicos e mente por aí dizendo que é de esquerda. Eu sou de esquerda. Se eu tiver um quadro da Covid-19 que a equipe médica entender que é importante para mim utilizar essa medicação, eu não posso deixar de usar porque o charlatão da presidência da República fala o tempo todo sobre essa medicação. Do mesmo jeito, se você é de direita, você pode ser o 01 do fã-clube do Bolsonaro. Se você tiver um problema cardíaco, se você tiver um problema cardiovascular, você vai tomar a medicação e morrer. Portanto, nem endeusar, nem satanizar as medicações. É um processo novo, o SARS-CoV-2 é novo, são vários protocolos com vários medicamentos que estão sendo utilizados. Portanto, nem endeusar, nem satanizar, nem cair na cilada desse malandro irresponsável que fica o tempo todo fazendo provocação vulgar em torno de uma doença tão grave, quando devia estar sendo ao menos solidário, fazer as coisas que é da sua obrigação fazer como presidente e ser ao menos solidário diante da angústia, do pânico que estão vivenciando muitas famílias, as que já choraram os seus mortos e as que se angustiam com a possibilidade de ter os escombros de lágrimas por cima de si também. E é óbvio que a gente volta lembrando que música sempre encerra esse programa. Mas antes disso eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu queria lembrar que aquela pessoa que a gente apresentou em Memórias, Ronaldo Cunha Lima, me dá uma saudade incrível, pai do ex-governador Cássio Cunha Lima também, foi um poeta de mão cheia. Ele foi uma pessoa assim fantástica, ganhou concurso de televisão, de poesia, de mil coisas que você não pode imaginar. Era uma figura que batia na minha casa às 3 horas da manhã, dirigindo um fusquinha. Governador dizia assim: eu quero que Vanessa faça cabeça de galo para mim. Cabeça de galo é um negócio que se faz, que levanta, né, depois de bebido. Por aí vocês imaginam que era a figura de Ronaldo Cunha Lima. Então vocês fiquem com Rodrigo Avelino, um cantor de primeira linha. Vamos lá, gente. Olá, Geraldo. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Envio para você o meu abraço, já que eu não posso estar fisicamente com você. Então receba este abraço. É um abraço que vai também para todos os telespectadores do Bate-Papo. E agradeço desde já a oportunidade de mostrar o meu trabalho no seu programa, que é um programa muito querido por todos nós, né? Vamos apresentar o clipe de Cruz, que é uma canção que faz parte do disco Tempo de Ser Feliz, que completou 1 ano este mês, certo? Aquele abraço forte e em breve estaremos juntos. E todo mundo em casa, vamos nos cuidar. Tudo isso vai passar.
memória, a prece e o rancor. Ela sofre sim e carrega o peso da dor. Na lembrança, puro assombro. O desejo é parte do fim. O lamento é o caos, desmantê-lo dentro de si. Ela quis do mar uma revelação, uma luz, descobriu que amar foi sua perdição, sua cruz. Decidiu usar o vazio como uma condição. Desde então o brilho fez morada em seu coração. A menina ergue o seu muro. Na memória, a prece e o rancor. Ela sofre sim e carrega o peso da dor. Na lembrança, puro assombro. O desejo é parte do fim. O lamento é o caos, desmantê-lo dentro de si. Ela quis do mar uma revelação, uma luz, descobriu que amar foi sua perdição, sua cruz. Decidiu usar o vazio como uma condição. Desde então o brilho fez morada em seu coração. La dole un chaos d'être aussi sur les mers. La lumière de l'amour rêve. Voir la dole un chaos d'être aussi sur les mers. La lumière de l'amour rêve. Voir la dole un chaos d'être aussi sur les mers. La lumière de l'amour rêve. Voir la douleur un chaos d'être aussi sur les mers. La lumière de l'amour rêve. E é isso aí, gente. Estamos finalizando o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Foi um pouco corrido, porque o editorial foi grande, mas vamos em frente que atrás vem gente. E vamos procurando fazer cada vez melhor. Então, até o próximo, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer. Então, meu amigo, vamos confiar que nossos encontros estão marcados. É ele que manda. Oferecimento Sebrae. Especialista em pequenos negócios.